O resultado anterior em que a gente viu que a concentração dos íons dentro dos eletrodos influencia no resultado do potencial da pilha nos permite uma conclusão bem pouco intuitiva a respeito do funcionamento das pilhas. A gente poderia, em princípio, imaginar uma pilha que funcionasse com eletrodos do mesmo material, ou seja, eu tenho dois eletrodos de prata, que eu representei aqui desses dois lados, ambos são barras de prata imersas em soluções que contêm o íon prata+, né? E claramente a gente sabe que se o potencial de redução da prata é 0,80, o potencial de oxidação, ou seja, inverter a primeira reação, eu vou chegar na reação inversa com o potencial inverso, e nós teremos a reação global como prata mais prata, dando prata mais prata mais. Aparentemente nada acontecendo, uma vez que esse daqui continua aqui, esse continua aqui, e o potencial padrão, como deveria de ser, é zero. Agora, vamos imaginar o que acontece no caso de eu ter concentrações diferentes para esses dois eletrodos. Ou seja, em um deles eu coloquei 1 mol por litro de concentração do íon prata, no outro eu coloquei 1 milimol por litro de concentração do íon prata. Como que isso se apresenta dentro da reação? Para que a gente calcule o potencial dessa pilha que não está na condição padrão, eu preciso me valer da equação de Nernst, certo? ΔE igual a ΔE padrão menos 0,05916 dividido por o número de elétrons que flui na equação da pilha agora é 1, porque é o número que eu consigo cancelar em ambas as equações, ou seja, aqui vai o número 1, e isso aqui vezes o log do quociente de reação. Só que o quociente agora ele vai ser prata dividido por prata. Esses dois aqui eles correspondem à atividade unitária, ou seja, atividade 1, eles não entram na constante de equilíbrio, no quociente, perdão. E aqui nós temos prata com prata. Resta saber quem que é o reagente e quem que é o produto. Afinal, se eu simplesmente colocar prata por prata, aparentemente poderia se pensar que eles vão se cancelar, mas não. Eles não se cancelam porque as concentrações não são iguais. Como nós vimos no vídeo passado, que em geral, quando existe um efeito de concentração, a concentração dos dois eletrodos tende a se equiparar, faz sentido imaginar que este eletrodo mais concentrado, ele corresponde aos reagentes. E esse aqui corresponde aos produtos. Uma vez que, na medida em que esse daqui reagir, a concentração do íon prata vai diminuir, certo? E esse aqui, a concentração do íon prata vai aumentar. Se esse aqui diminui, ele vai diminuir até aproximadamente 0,5 molar. Esse aqui vai crescer até 0,5 molar também. E daí a pilha para. Então a gente vai testar essa hipótese. No caso desse daqui ser o eletrodo dos reagentes e esse ser o eletrodo dos produtos, produto sobre reagente no quociente vai dar este sobre este. Ou seja, este quociente aqui, ele vai ser escrito como 0,001 dividido por 1. Né? E isso daqui vai nos dar, esse potencial aqui, ele é zero, porque é esse valor aqui. E esse valor de ΔE aqui, se for calculado, ele vai dar mais 0,18 volt. Em outras palavras, se eu fizer esse logaritmo aqui, ele vai dar um número negativo, uma vez que ele é um log de uma razão que é menor do que 1, mas o negativo com negativo dá positivo, ou seja, o resultado final é um valor de potencial positivo. Duas observações a serem feitas nesse ponto. Primeiro, o potencial não ser zero já significa que essa pilha funciona, ou seja, os elétrons realmente vão fluir nesse circuito. E outra característica é que, como o potencial deu positivo, significa que o sentido que nós escolhemos daqui é verdadeiramente o sentido espontâneo da reação, ou seja, a reação vai prosseguir nesse sentido sozinha. Para que os íons prata desta solução aqui desapareçam gradativamente, ou seja, que eles sejam consumidos, os elétrons têm que chegar nesse eletrodo, ao invés de abandoná-lo. Então, para que esse daqui seja o eletrodo dos reagentes, em termos dos íons, os elétrons estão fluindo em que direção? Nessa direção aqui. Ou seja, eu posso medir o potencial aqui, entre esses dois terminais, vai dar 0,18. Haverá uma corrente elétrica entre esses dois terminais, dada por esse fluxo de elétrons aqui. E à medida que os íons prata daqui vão diminuindo e esses daqui vão aumentando, esse valor aqui vai ficando cada vez mais próximo de 1,
No momento em que se iguala, isso aqui vai dar 1, log de 1 dá 0, esse aqui é 0 e o potencial dá 0. Ou seja, quando essas concentrações se igualarem, eu não vou ter mais tendência nem de A perder elétrons para B, nem de B perder elétrons para A. A reação terá atingido um equilíbrio e eu não vou ter mais fluxo líquido de elétrons entre os eletrodos. Não haverá mais corrente elétrica nesse fio e o potencial elétrico entre esses dois polos terminais aqui, ele será 0 volt. Esse resultado, então, ele é conhecido como pilha de concentração, ou seja, é uma pilha que, mesmo tendo eletrodos de materiais iguais, nos provê um fluxo de elétrons baseado unicamente na diferença de concentração, que é a prova de que o resultado da pilha de Daniell fora do padrão eram as concentrações diferentes que impulsionavam a pilha além do seu potencial padrão. A gente pode ver que mesmo que o material seja igual, a diferença de concentração pode impulsionar um fluxo de elétrons que está relacionado à equiparação das concentrações dos dois eletrodos.